Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 317, Teoria da Presciência. Então, a Gênesis capítulo 16, Kardec assim continua na questão de número 5. Pode também semelhante missão ser confiada a certos homens desta maneira: aquele a quem é dado o encargo de revelar uma coisa oculta, recebe a sua revelia e, por inspiração dos espíritos que o conhecem, a revelação dela e a transmite maquinalmente, sem se aperceber do que faz. É sabido ao demais que assim, durante o sono, como em estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire em grau mais ou menos alto as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, se, sobretudo, houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse efeito, gozará nos momentos de emancipação da alma da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso, e verá como presente os sucessos desse período. Pode então revelá-los no mesmo instante, ou conservar lembranças deles ao despertar. Se os sucessos hajam de permanecer secretos, ele os esquecerá, ou apenas guardará uma vaga intuição do que lhe foi revelado, bastante para o guiar instintivamente. Então, nós vemos aqui, que é necessário uma certa evolução. Por que é necessário uma certa evolução? Porque o ser evoluído, ele possui uma certa disciplina e domínio a respeito de tais situações. Quando Kardec aqui menciona os fatos a respeito do sono, as revelações, os avisos que nós recebemos através do sonho, dos sonhos. Quantas pessoas, ao retornar ao corpo físico de manhã, praticamente quase tudo ele esquece a respeito daquelas informações que recebeu. É porque, em partes, o indivíduo está preparado e, em partes, ainda não. Por isso, uma certa letargia, um certo obscurecimento, esquecimento, uma certa hibernação
da revelação. E isso acontece constantemente com todos nós. Quantas pessoas que dizem assim, mas é interessante, eu tenho a nítida certeza de que essa noite passada eu sonhei com você, mas eu não consigo me lembrar. Na dica, as pessoas dizem assim, que sonhei. Eu tenho a nítida certeza de que estivemos em determinado lugar, só que eu não me lembro de nadica do que nós nesse lugar fizemos, né? Ou o que lá fazíamos, como queira. Então não é todo mundo que tem essa missão, essa responsabilidade. Como, por exemplo, os profetas, eles se desprendiam, devido à evolução deles, eles se desprendiam do corpo físico, e ali naquele estado de êxtase, naquela dupla vista, naquele quadro de vigilância, eles conseguiam visualizar o presente, tudo no presente, que para nós significa futuro, né? Então, é assim que em certas ocasiões essa faculdade se desenvolve providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções, e é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. É ainda por isso que se vê os grandes capitães avançar resolutamente contra o inimigo, certos da vitória, que homens de gênio, como por exemplo Cristóvão Colombo, caminham para uma meta anunciando previamente, por assim dizer, o instante em que a alcançarão. É que eles viram essa meta que, para seus espíritos, deixou de ser o desconhecido. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição. Tá vendo só? Mas nós já comentamos isso aqui no início. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Então, você observa
o quanto a doutrina dos espíritos ela nos conforta, nos consola em todos os sentidos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. Então, o Espiritismo veio dar a conhecer todos esses fenômenos naturais que fazem parte da natureza de Deus e também da natureza do espírito dentro de sua evolução. A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir em que lhe estabelece o princípio fundamental. Muitas vezes, as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no de sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, né? Como se fosse uma lousa, como se fosse uma televisão, uma coisa assim. O que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento. Atravessando o pensamento, o espaço, como os sons atravessam o ar. Um sucesso que esteja no dos espíritos que trabalham para que ele se dê, ou no dos homens cujos atos devam provocá-lo. Pode formar uma imagem para o vidente, mas como a sua realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias, este último vê o fato, sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo que se não concretize em realidade, donde os frequentes erros de fato e de data nas previsões. Então, no capítulo 14, número 13 e seguinte, obviamente, nós já tratamos a respeito dessa questão. Para compreendermos as coisas espirituais, isto é, para fazermos delas ideias tão claras, como a que fazemos de uma paisagem que tenhamos ante os olhos, falta-nos, em verdade, um sentido, exatamente como ao cego de nascença falta um que lhe faculte compreender os efeitos da luz, das cores e da vista, sem o contato. Daí se segue que somente por esforço da imaginação e por meio de comparação com coisas materiais que nos sejam familiares, chegamos a consegui-lo. As coisas materiais, porém, não nos podem dar das coisas espirituais senão ideias muito imperfeitas,
razão porque não se deve tomar ao pé da letra essas comparações e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da efetiva elevação deles, nem que eles precisem estar em cima de uma montanha ou acima das nuvens para abrangerem o tempo e o espaço. Então eu estou procurando assim ler um pouquinho mais rápido, não mais rápido, não estou evitando comentar, não. Até porque a questão em si, a matéria em si, ela é bem esclarecedora. Então, não há necessidade de esclarecer aqui aquilo que já está esclarecido e que dúvida nenhuma deixa em nossas mentes. Mas pode ter certeza-se de que ao deparar com algumas incertezas, faremos alguns breves comentários. Tal faculdade lhes é inerente ao estado de espiritualização, ou, se o preferirem, de desmaterialização. Quer isso dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, se bem muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Esta comparação objetivava simplesmente mostrar que acontecimentos pertencentes ainda para uns ao futuro estão para outros ao presente e podem assim ser preditos, o que não implica que o efeito se produza de igual maneira. Para, portanto, gozar dessa percepção, não precisa o espírito transportar-se a um ponto qualquer do espaço. Pode possuí-la em todas as suas plenitudes aquele que na terra se acha ao nosso lado, tanto quanto se achasse a 1000 léguas de distância, ao passo que nós nada vemos além do nosso horizonte visual, não se operando a visão nos espíritos do homem. Além do nosso horizonte, não se operando a visão nos espíritos do homem, do mesmo modo, aliás, nos espíritos do mesmo modo, nem com os mesmos elementos que no homem muito diverso é o horizonte visual dos primeiros. Ora, precisamente esse o sentido que nos parece para o concebermos o espírito ao lado do encarnado, é como o vidente ao lado do cego. Nós vamos parar por aqui hoje nesse vídeo, um pouquinho antes, porque se faz necessário. O Vó já pediu para me parar um pouquinho mais cedo, devido a algumas dores, alguns ataques, algumas coisas assim no corpo físico. Então
aqui eu estou me fazendo de forte. Mas chega-se um momento que se torna prejudicial tanto à saúde física quanto também à matéria, né? Então, nós vamos deixar o restante para o próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo.